Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de ReZero, a reprise aí. No caso, versão do diretor, que honestamente nem tem grandes mudanças em comparação ao original, mas eles chegaram de novo nessa parte aí sim. Eu revivi todo esse treco aí, eu fui ver de novo, pra ver se ia ficar com tanta raiva como da última vez em 2016 e nossa, voltou tudo aquilo pra mim de novo nesse vídeo aqui. Eu vou comentar sobre isso e vários outros aspectos interessantes dessa história de ReZero, antes de começar aí a segunda temporada. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, tops, guias, dentre outras coisas. Além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda pra caramba. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, ReZero, o que anda rolando na série? Bom, tem aquele começo lá que todo mundo já tá careca de saber, seja por alguém dizendo na internet, ou já ter visto, o protagonista vai parar em um mundo de fantasia, sim. No caso, ReZero é um isekai, inclusive entrou no meu top 5 lá de isekais que eu fiz uma vez aqui, mas o que eu mais gosto, sem dúvida, é Konosuba, é o meu isekai favorito de longe, mas, fora isso, ReZero começa com um cara que vai parar em um mundo de fantasia, se apaixona pela primeira garota que passa na frente dele e depois, bom, ele morre. Essa parte é um pouquinho inesperada, com certeza. Mas aí ele volta. Sim, ele tem poderes e ele não ficou overpower, quer dizer, meio que voltar no tempo pra poder refazer as coisas todas as vezes é meio que overpower sim, mas não é overpower em termos de força. Ele tem que, no caso, bolar estratagemas, conseguir aliados e tal, no caso, preparar situações pra gerarem um bom final, porque ele sozinho não consegue fazer isso. É o grande diferencial de ReZero. O protagonista ele é fraco pra caramba, em termos de força e tal, ele só apanha. Esse episódio que eu vou comentar aqui deixa bem claro isso. Ele melhora depois do tempo? Sim, vocês vão ver na segunda temporada e tal, ele vai melhorando. Mas quem espera que ele vai ficar overpower como esse personagem aí, o Reinhardt, espera sentado e com um chazinho calmante, por favor, porque, caramba, nunca vai acontecer, não é o foco da obra. Mas você quer muito saber pra onde a história vai, os mistérios dela, como vão ser resolvidos, e isso me faz pelo menos, querer continuar a acompanhar essa história. Ainda bem, porque se dependesse só do protagonista adorar ele, seria mais complicado, apesar de que no caso se o autor deixasse ele mais sincero, aí talvez eu gostasse muito mais dele, porque o que não falta são protagonistas canastrões, que eu gosto bastante, muita gente sabe disso. Eu fiz um top de protagonistas, cheio desse tipo de personagem, só que o Subaru é completamente o oposto disso, porque embora ele seja meio canastrão por dentro, ele nunca passa o que ele realmente sente. O filho da mãe fica tentando fingir o tempo inteiro, que é aquele protagonista clichêzão e tal, mega feliz e tal, animador de torcida, Ah, meu Deus, olha aí, olha o ódio subindo. Mesmo quando ele não fala besteira e tal, pra Emília, como essa cena aí, que sei, eu já vou chegar lá. Ele dá raiva em mim. Essas partes aí, olha só, esse episódio começa com isso. É um animador de torcida, esse felizão safado aí, fingindo que é bonzinho pra caramba e tal, quando o interior dele é sujo. Vamos chegar lá. Mas o resumo dos acontecimentos, o protagonista chegou no mundo de fantasia, ele até gostou da ideia e tal com o tempo, porque ele conheceu uma garota por quem ele se apaixonou à primeira vista, e ele quer fazer qualquer coisa por ela. Mas essa garota, bom, ela acha que ele é um amiguinho. Ele tá completamente louco por ela, mas ela vê ele como Subaru amigão. Ela não tem interesse romântico nenhum nele. Enquanto essa aí acabou se apaixonando de verdade por ele, depois de várias situações grotescas e nojentas e... bom, muita dor e sofrimento. ReZero se resume a isso, basicamente. Por isso que eu digo que é uma obra muito boa pra sádicos, porque, caramba, o que você vê esse bicho sofrer não é brincadeira. Mas, bom, a Ren tá apaixonada pelo Subaru, loucamente apaixonada, e o Subaru tá apaixonado pela Emília, loucamente apaixonado. Tô reforçando isso porque, basicamente, o Subaru é a Ren. Ele é a Ren homem, só que ele tá apaixonado por outra pessoa. Por que eu falo isso? Porque ele é completamente louco. Na verdade, ele é pior do que a Ren. É como se, no caso, você aumentasse em 10 vezes
A paixão é a loucura da pessoa. Isso é o Subaru. Porque a Ren, ela faz o que o Subaru pede. No caso, o Subaru pede pra ela, no caso, deixar ele sair da casa e tal, como ele pede no começo, porque a Emília quer prender no local lá pra ele não ir atrás dela, porque ele tá obcecado em perseguir ela desde o começo aí. No caso, ela fala que vai pra X lugar e ele quer ir atrás de qualquer forma, tá tentando arranjar um jeito lá de ir com a Emília. Esse cara aí ajuda ele, você fica na dúvida do porquê. Na verdade, tem uma outra cena que te deixa muito curioso quais são, no caso, as intenções desse cara. Parece que ele tá armando alguma coisa. Isso vai ser explicado na segunda temporada. Então a dúvida de muita gente quanto a essa cena aí, por exemplo, esse sorrisinho maligno dele, no caso como se ele estivesse planejando aquilo, querendo ver o circo pegar fogo porque ele tá apoiando o Subaru, e claramente é uma péssima ideia apoiar o Subaru, perseguir a Emília dessa forma. Então ele tem um objetivo ali por trás, mas qual é? Você fica se perguntando e obviamente a primeira temporada não responde isso, é um negócio armado pra mais à frente. E bom, segue aí o Subaru obcecado em perseguir a Emília leva ele, tá com uma desculpa que vai fazer outra coisa lá e tal, que ele tem que fazer. E bom, ela tem que ir pra conferência lá, no caso das candidatas ao trono. E bom, tem 5 candidatas ali, cada uma com uma proposta diferente, o que gerou alguns memes. Sim, a Emília comunista é um deles, porque ela quer igualdade lá, todos têm que ser iguais. Com base nisso, gerou muitos memes aí. Da Emília comunista, essa aí é a capitalista, no caso tem a fascista, essa aí é a anarquista, ela quer ver o circo pegar fogo só. Mas de qualquer forma, de novo, o protagonista não quer seguir o que a Emília pediu, ele prometeu a Emília que ficaria lá quietinho no castelo enquanto ela ia pra essa reunião, mas ele tava obcecado lá, não, eu tenho que ir com a Emília e tal, tem que dar um jeito. Ele quer ficar o tempo inteiro colado, grudado nela, é basicamente aquele namorado grudento lá, não pode sair 1 minuto do pé dela e é completamente possessivo com ela. Isso eu não gosto dele, acho horrível. No caso, como dizer que é humano e tal, olha, o Subaru é a pessoa mais humana do mundo então, porque ele tem todos os defeitos possíveis, caramba, porque, nossa, olha só, ele é ciumento pra burro. Não pode chegar um cara perto dela, o cara, no caso, não fez nada. Não foi, no caso, tentar dar em cima dela, foi respeitoso com ela. No caso, aquele cumprimento lá de beijar a mão dela é normal nesse mundo. Então esse cara aí, isso que é bem interessante no ReZero também, o autor não fica tentando pegar e botar no caso, ah não, quem tem interesse na Emília ou é legal com ela, na verdade é maligno, só o protagonista presta. Não! O protagonista é o pior desse povo todo aí. Ele tem muito mais defeitos do que o resto do elenco geral à volta dele. Isso é bem curioso, porque é bem raro, no caso, o autor fazer uma coisa dessa. Mas ainda assim, dá um certo nojo do personagem, no caso, não precisa ser doentio. Ele nota até que esse cara aí, nem no caso o cavaleiro da Emília ou algo parecido, é o cavaleiro dessa aí, da Anastácia, é ela que ele venera. Mas ele continua obsessivo com esse cara aí porque ele beijou a mão da Emília. E aí ele vê algumas pessoas destratando e tal a Emília, mas nada impedia ele de usar a cabeça e ter um pouquinho de sangue frio, pelo menos. Mas não, ele vai lá e faz isso. Ele ainda se declara o cavaleiro dela. Quem te botou, quem te deixou apto a ser o cavaleiro da Emília? E, bom, na cultura desse mundo, ser um cavaleiro é uma grande honra, então o protagonista, ao se declarar um cavaleiro como se não fosse nada, deixa esse pessoal furioso aí, no caso ofendido pra caramba, é compreensível da parte deles, e, bom, como se não bastasse, a Emília fica furiosa com ele também, e dá um basta ali na situação, porque ele continua não escutando nada do que ela fala. Ela manda ele ficar quietinho ali, não interromper, ele vai e desobedece. Ela manda ele ficar no castelo, ele vai e desobedece. No caso, tudo que ela fala, ele tá pouco se lixando pro que ela quer, pro que ela pede pra ele, é o que ele quer fazer, que importa. Então tudo bem que ele faz com o objetivo de tentar, no caso, ajudá-lo de alguma forma, mas é por ele também, esse é o grande ponto do episódio, o autor pega em cima disso, isso que é muito legal. Bom, segue aí, o protagonista é expulso de lá, Emília manda ele embora de lá, do negócio todo, então tá pesado pra caramba o clima da situação ali, você, nossa, o negócio tá pegando aí. E não bastante, esse cara aí vai lá e desafia o protagonista, que podia ter recusado, mas em vez disso, ele é orgulhoso pra caramba, ele aceita lutar contra um cara que é cavaleiro há séculos, lá sabe lutar pra caramba, ele é um gênio, meu Deus do céu, e ele leva uma surra. E ele também mostra o pior lado dele, vai lhe dizer. Ele, no caso, já tá quase mostrando ali, tirando aquela máscara que ele tem. E aí, no meio da luta, ele começa a mostrar de verdade que ele é bem mais traiçoeiro do que parece. Ele quer super gente boa e tal, legalzinho. É o caramba! Quando ele fica bravo, nossa senhora, é isso aí. No caso, ele começa a fazer um bando de caras de vilãozinho, é bem engraçado isso. Porque, geralmente, essa é a cara que você veria do adversário do protagonista. Mas não, você tá vendo o protagonista se comportar como um vilão. Aquele vilãozinho e tal, que quer pegar a heroína de
qualquer forma e tal, enquanto o cavaleiro, honrado e tal, o protagonista da obra, defende ela e humilha o vilão. Só que o vilão é o protagonista. Nossa, se você inverter e pensar sobre isso, é muito interessante. Mas, bom, ela cogita pelo menos que ele tivesse algum objetivo nobre ao desafiar aquele cara, tivesse algo maior por trás que ele queria alcançar, mas não, dessa vez foi basicamente puro orgulho pessoal. Ele odeia aquele cara porque, por algum motivo, ficou morrendo de ciúme dele porque ele beijou a mão da Emilia, encostou na pele dela com os lábios. E aí, bom, ficou doidão e ele porque queria dar um jeito de provar lá que ele era digno da Emilia. E obviamente não ia dar certo, todo mundo sabia que não ia dar certo, mas ele é idiota e cabeça dura. Pô, Marco, mas isso é humano. Olha, até aí eu tô até aturando essa história de ele é humano, mas já tô ficando daquele nervoso. Mas tudo bem, vá lá. Ele fez cagada e tal, ele admite, pelo menos, olha a parte boa. Quando você faz uma cagada e você admite a sua cagada, você evolui como pessoa, teoricamente. Você pega e dá aquele passo acima, você não vai mais cometer aquela cagada. Então, beleza. Quando ele pega e admite que, nossa, eu fiz besteira e tal, ok. Foi o desenvolvimento de personagem. Tudo bem. E aí segue aí, com a Emilia dizendo que ele fez tudo aquilo tudo por ele, não por ela, no fim das contas. Ele queria se provar pra ele mesmo, na verdade. Então é bem interessante a discussão entre os dois aí, você não espera esse tipo de discussão. Na maioria dos isekais, um negócio mais profundo dessa forma, eu achei muito interessante isso. E, bom, o clima tá pesadão ali, você é curioso pra saber aonde isso vai dar. Você, em parte, entende um pouco a frustração dele, porque ele não pode falar pra ela tudo que ele já sofreu, às vezes que ele já morreu e tal por ela, etc. Então ele tem um lado compreensível, ainda tem. Só que ele não pode contar pra Emilia, no caso tem aquela maldição lá que impede ele de contar que ele volta no tempo, que ele já morreu várias vezes, etc. Então o que a Emilia fala, é um problema realmente ali. Ele não fala pra ela a verdade e tal, não explica as coisas pra ela, mas espera que ela compreenda tudo e tal e aceite as coisas que ele faz. Então é muito complicado, é o que ela fala. No caso, na visão dele, ela deve ser maravilhosa, uma pessoa que consegue compreender ele, mesmo sem ele explicar nada pra ela. É muito bom esse diálogo aí. É muito, muito bom. No caso dessa cena inteira aí. E, bom, o protagonista tá escutando lá um bando de coisa e tal. Aí ele fica nervoso pra caramba lá, e você já viu o que acontece quando ele fica nervoso, aquela luta lá já deu uma ideia. Cospe pra cima dela tudo que tá guardado ali, o ódio dele, porque ele fez um bando de coisa por ela e tal, salvou ela várias vezes e tudo sempre deu certo quando ele tava perto e tudo mais. Então ela tem que ficar agradecida a ele, ouvir ele, etc e tal. Ela tem uma dívida que ela nunca vai poder pagar para com ele. É aí que o bicho pega. Nossa, quando ele joga isso na cara dela, você tem uma dívida que você nunca vai poder pagar comigo. Aí eu, nossa, dava aquela raiva. Filho da mãe. Que tipo de pessoa faz isso? Eu gosto de protagonistas canastrões e tal, mas ainda assim eles não são filhos da mãe. Esse aí se mostrou um filho da mãe, não é canastrão não, aquele cara mais, no caso, sincero e tal, que fala o que tá pensando. Esse aí, uou! É isso que ele pensava o tempo inteiro, que a Emilia, no caso, tem uma dívida, no caso, pro resto da vida com ele, não pode contrariar ele? Caramba! O peso emocional dessa cena é sensacional, a direção dela é o que amplifica pra caramba, no caso, na novel. Você não sente tanta raiva do protagonista quanto sente no anime, porque tem essas caras aí. O diretor encheu ele de caras e bocas vilanescas exageradas, pra você verdadeiramente sentir ódio dele. Então o diretor é muito corajoso de fazer isso com o protagonista. Se ele tivesse dito tudo isso, mas dito de forma mais calma e tal, sem gritar, sem fazer essas caretas aí, você não ficaria com tanto ódio assim dele. Pô, é só um momento de raiva e tal que ele teve e tal, você compreende a coisa toda. Mas quando ele expressa esse momento de raiva dele com essas carinhas e tal, dá uma amplificação em você que você... filho da mãe! Basicamente, você sente um ódio mortal pelo cara ali. Então, muito interessante isso, a direção. No caso, fazer um negócio desse, e bom, depois disso, ele e a Emilia se desentenderam completamente lá, a Emilia vai sair na frente, vai deixar ele lá, pra ser curado, como era o objetivo inicial deles, e ela vai embora antes, pro castelo lá. E bom, fechou aí, os dois romperam basicamente ali, praticamente. A relação deles, deu um baque ali. E agora? Tudo bem que você tem o ódio pelo protagonista, mas muito maior é a minha curiosidade pra saber pra onde isso vai, no que isso vai dar. E agora, o que ele vai fazer pra se redimir? Será que ele vai ficar assim pra sempre agora? Esse é o real dele, na verdade? É o que ele tinha por dentro, que ele não revelava? No caso, mais à frente na história, vai ter desenvolvido melhor isso. Isso aí foi um momento de fúria dele.
por assim dizer, ele perdendo o controle, porque ficou furioso e falou besteira. Ele admite isso e tudo mais, mas ainda assim, eu esperava que tivesse uma mudança mais drástica nele, no caso dele ser mais realista com ele mesmo e virar um protagonista mais interessante até. Por falar o que pensa e tal, parar de fingir as coisas, mas ele meio que volta lá ao estado anterior dele. Isso aí eu achei bem decepcionante no final desse arco. Mas, de qualquer forma, pelo menos isso, essa parte aí, no caso, porque a Emília pergunta, pô, por que você faz isso e tal? Por que essa obsessão louca por mim? E ao invés dele dizer que ama ela, ele não admite. Aí, se ele dissesse aí que ama ela, ele pode dizer isso, nada impede ele. Mas se ele tivesse dito aí, resolveria a situação. Mas ele não diz aí, ele só vai dizer isso no final da primeira temporada. Pelo menos ele diz, a cena é muito bonita, mas meio que explica, pelo menos pra Emília, ela compreende um pouco melhor. Porque ele é tão obcecado por ela, porque ele quer tratá-la de forma diferente, porque realmente os dois aí, um dos problemas foi que eles não se entenderam. Ele não explica as coisas pra ela e ela não tá entendendo nada ali que ele tá fazendo. E parece um negócio de maluco. Mas como muita gente, eu fiquei furioso com o protagonista aí. Ainda bem que não era ele que eu mais gostava nessa história. É a história em si, aonde ela vai dar os mistérios dela, como ele vai resolver aquelas situações complicadas. E claro, depois disso aí, eu queria ver o filho da mãe sofrer, pagar com muita dor e sofrimento, muito mais do que ele já tinha tido até aquele momento. E ele teve exatamente isso. Como eu falei, ReZero é um anime meio sádico, porque caramba, o que ele sofreu depois disso, uou, essa cena aí, nossa, vai vir posteriormente. Digamos que ele pagou em dobro lá pelo que ele falou depois. Mas de qualquer forma, foi uma virada muito interessante que deixou muita gente instigada a querer saber aonde isso ia dar. Foi o boom que teve de ReZero. Depois disso, muito mais gente começou a acompanhar a obra. Então, embora tenha sido negativo para algumas pessoas, como um todo ajudou a obra a explodir ali. Em 2016, essa cena aí com certeza, essa e algumas outras que vieram depois, a segunda metade de ReZero, como um todo, foi um negócio de uou, 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 cada episódio assim, você tendo uma cena impactante pra caramba. Começou com isso e depois disso não parou mais. Foi um negócio de louco, muito divertido de acompanhar, com certeza. Até por isso decidi agora reviver nesse remake não, no caso reprise de ReZero na versão do diretor, e honestamente, não tem diferença praticamente nenhuma. Você vai ter que ter olhos de águia pra achar alguma diferença grande ali. No caso, é um cortezinho minúsculo, uma cena, um frame trocado ali que você não vai ver grande diferença. Então, honestamente, pra quem for atrás esperando grandes mudanças, não tem grande mudança nenhuma. Talvez no final coloquem uma cena lá que não teve no anime, porque se tivesse, ia ficar um gancho violento lá, pro anime só voltar 4 anos depois agora, na segunda temporada, em abril. Então eles devem colocar uma cena lá da Emília se perguntando quem é Ren. Tem uma piadinha com isso, muita gente comentando na internet, vocês vão entender porquê da piada. Agora na segunda temporada, mas a parte lá do que acontece com a Ren, eu acho que só vão colocar na primeira parte lá, no caso, no primeiro episódio da segunda temporada, porque senão quem pular, no caso, não quiser assistir o último episódio dessa reprise aí, vai ficar totalmente perdido com o começo da segunda temporada. Então eles devem colocar uma ceninha extra lá, mas é uma coisa bem pequena que não vai afetar muito quem quiser começar direto da segunda temporada e só viu, no caso, o anime em 2016. É o que eu tô apostando, pelo menos, não vou dar certeza sobre isso, mas quem estiver muito curioso com as mudanças, olha, não tem praticamente mudança nenhuma nessa versão do diretor. Coisas praticamente imperceptíveis que eles estão mudando ou acrescentando. Alguns têm esperança que vão fazer isso aqui, no caso é uma historinha curta, uma realidade paralela, onde o Subaru fica com a Ren. Mas eu acho que não, tá no volume 9, pra quem tiver interesse, tem aqui no Brasil, inclusive, ele é à venda. No caso, o volume 9 faltou o finalzinho dele, tem essa história extra e alguns esperavam uma OVA dela e tal, mas até o momento não teve nada, nenhuma informação a respeito. Talvez no futuro saia alguma coisa, no caso já tá no volume 12, esse aqui é o 10. Esse aqui é o próximo volume, vai focar principalmente nele. O começo da segunda temporada deve adaptar o finalzinho que faltou aqui desse volume 9, e aí deve partir pra esse, com essa bruxa aqui, de cabelo branquinho. Eu particularmente gostei bastante dela, vai dizer. E bom, é basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.